Então, boa tarde. Vamos começar nosso terceiro dia de aulas aqui no curso de extensão, normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos para professores indígenas de educação básica, né? Então, vamos dar alguns avisos nesse primeiro momento. Pedimos a todos que possam colocar, por favor, seu nome, sua comunidade, seu telefone, seu e-mail aqui no bate-papo público, que é nossa lista de frequência, tá? Para poder depois fazer a certificação. Avisamos que vocês podem controlar aí nos seus computadores ou no seu celular o tamanho dos documentos, seja a câmera que está projetando a minha imagem agora, ou o documento que eu estou projetando, né? A imagem de vídeo da câmera tem um quadradinho em cima à direita que tem 4 setas. Se vocês clicarem nela, ela vai ampliar. E o documento que estamos projetando também tem um quadradinho em cima à direita com 4 setas. Se vocês clicarem, ele vai ampliar o documento. Talvez no celular esse quadradinho possa aparecer embaixo à direita, e vocês podem ampliar ou diminuir. Então, vocês podem controlar no seu aparelho o tamanho da imagem que vamos estar passando aqui. Vocês vão controlar para que possam enxergar melhor, da melhor forma possível. Esse projeto é uma parceria, essa atividade é uma parceria entre o Programa Residência Pedagógica, o Projeto Laboratórios Socionaturais Vivos e a UPIR, né? Oferecido aqui por mim, professor Maximo Repeto, e ainda alunas do mestrado em Sociedade e Fronteira. Então, estamos com uma parceria entre o curso de Licenciatura Intercultural e o mestrado Sociedade em Fronteira para poder ofertar esse curso. Vamos pedir que todos possam manter os celulares, os microfones fechados, por favor, e as câmeras também fechadas, e na medida que a gente for avançando e abrindo para o debate, vocês podem abrir seus microfones, abrir suas câmeras para poder fazer perguntas ou questionamentos, né? Para podermos conversar sobre as questões que nos interessam aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida antes de começar. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou algum lembrete, Andrea, que eu tenha esquecido. Muito bem, vamos começar então. Hoje nós estamos estudando o Manual de Normas Técnicas de Trabalhos Acadêmicos, que ele se encontra no site da Biblioteca Central da Universidade. Eu vou já colocar o link aqui. Todos podem baixar ele, é uma publicação também, mas ele está disponível para poder fazer o download. Então, eu vou colocar o link aqui. Vocês podem baixar, é importante que vocês possam baixar esse documento e utilizar como um documento de consulta, porque é um documento que sempre vamos estar precisando, né? Ele é baseado nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, nas orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. A ABNT tem orientações em vários campos do conhecimento. Nós vamos revisar agora aquelas relacionadas a escrita de textos acadêmicos, certo? Então, as universidades fazem adaptações dessas normas técnicas para a realidade das instituições. Então, essas normas técnicas brasileiras servem de orientação para todos, e nós estamos revisando aqui o manual dessas normas para poder verificar como organizar nossos trabalhos técnicos, certo? Nós colocamos as aulas dos 2 dias anteriores, nós também gravamos e colocamos em um link no canal YouTube. Vou pedir para a Andrea, por favor, que possa copiar o link aqui no bate-papo, por favor, para que todos possam guardar esse link e, se precisam, vocês voltam a assistir essas aulas, né? A aula do primeiro dia, que foi sobre a estrutura do texto, e ontem já sobre
Não, o primeiro dia foi sobre, né, o processo mais geral da construção dos textos e ontem sobre a estrutura. E agora nós vamos ver outro tema, outro capítulo, o capítulo 6 desse manual de normas técnicas, que trata sobre as citações, tá? Então, eu sei que é um tema importante, um tema que gera muitas dúvidas, muitas preocupações, e isso que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Então, vocês vão ter aqui no bate-papo público o manual de normas técnicas e Maria Elisa acaba de colocar dois links para as aulas do primeiro e do segundo dia, certo? Então, vocês podem assistir aí as aulas, rever as aulas, tirar alguma dúvida do que foi apresentado. Todas as aulas vão ser gravadas, a de hoje também está sendo. E lembrando que para certificação, nós vamos pedir que nós vamos ter uma certificação por 10 horas para quem conseguir assistir às aulas durante a semana e assinar aqui a frequência. E vamos, para quem conseguir enviar um trabalho final, nós vamos certificar mais 10 horas referentes à leitura e produção textual. Então, na verdade, eu queria certificar 20 horas, vocês colocando em prática o que vocês estão aprendendo aqui estes dias, possam apresentar para nós via e-mail algum trabalho que vocês tenham feito mais adequado às normas técnicas, né? Com a estrutura, com os títulos, com as citações que nós vamos ver hoje, as referências que nós vamos ver amanhã, de forma que façam um exercício prático de como colocar essas normas técnicas em seu devido lugar e nós vamos dar uma olhada e vamos lhes dar um retorno, né? Se está no rumo, se precisa melhorar. E quando você se encaminha nesse documento, nós vamos validar 20 horas. Então, são 10 horas pelos dias de estudo aqui, 5 dias com 2 horas cada dia, dá 10 horas, mais 5 horas de leitura e 5 horas de produção textual. Essas 5 horas de leitura e de produção textual vão ser validadas com o envio do trabalho final, tá bom? Então, isso para que todos fiquem sabendo do que nós estamos tentando desenvolver. Bom, antes de entrarmos mesmo no tema das citações, eu estou projetando aqui algumas palavras que nos ajudam a entender e a introduzir o debate das citações. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam agoniadas, né, com as citações, como inserir as citações, mas eu quero sair um pouco da questão meramente técnica das citações e eu quero falar de como construir um texto e dos gêneros textuais, né, das possibilidades de gêneros textuais que nós temos, né? Existem vários tipos diferentes de gêneros textuais. Aqui estamos vendo alguns, né, como fichamento, resumo, resenha, o artigo, são tipos de textos diferentes, né, que são feitos, são produzidos em base de leituras, né, de leituras que o pesquisador faz. Quando a gente faz pesquisa, a gente faz e, e vai utilizar, são ferramentas, digamos assim, né. Eu sempre digo que quando a gente faz um trabalho, seja na parte metodológica, seja na parte técnica, de recursos técnicos, nós temos que pensar em ferramentas adequadas para o que nós queremos fazer. Se nós queremos cortar uma árvore, nós vamos usar uma motosserra, um machado. Quando nós vamos cortar as unhas das mãos ou dos pés, nós vamos usar um cortador de unhas. Nós não vamos usar a motosserra, né? Então, nós temos que aprender a identificar aqui quais são as ferramentas adequadas para o trabalho que nós vamos fazer. E isso se refere à metodologia, se refere às técnicas de trabalho, né? Então, o primeiro que eu preciso deixar claro que quando a gente vai fazer uma citação, a gente vai trabalhar com citações dentro de um texto, nós precisamos desenvolver o exercício da leitura, né? Uma leitura qualitativa, uma leitura que nos permita compreender o que estamos lendo, né? Uma leitura compreensiva, compreensão de leitura. Isso é fundamental, porque se eu não conseguir entender o que eu estou lendo, vai ser muito difícil fazer um fichamento depois,
né? Então, o primeiro que nós temos que exercitar é a leitura, né? A leitura tem que ser feita com calma, precisa ser feita com cuidado. Muitas vezes nós não conhecemos as palavras que estão nos textos que nós lemos. Então, precisamos também fazer vocabulários, né? Trabalhar com vocabulário, trabalhar com o dicionário do lado, né? Ter o dicionário como uma ferramenta de consulta para a gente poder verificar o significado das palavras. Ninguém sabe todas as palavras, a gente vai aprendendo. E quando falamos em estudo acadêmico, muitas das palavras que nós utilizamos são palavras técnicas, que vão aparecer em certos contextos, elas vão se repetir, elas vão ser utilizadas em certos sentidos. É diferente de quando a gente faz uma comunicação coloquial, a gente se encontra com alguém na rua, a gente usa outras palavras, a gente usa gírias, a gente usa modismos, né, para falar de certas coisas. A leitura e a escrita acadêmica exigem uma certa padronização para a gente poder se comunicar, né, para pessoas que são de lugares diferentes poder ler e entender. Então, o primeiro é dizer que nós precisamos aprender a desenvolver os exercícios de leitura, né? Uma leitura compreensiva, eu poder ler e aprender a identificar dentro de um texto quais são os trechos principais. Porque não tudo que a gente lê digamos assim, informação de primeira ordem, né? Falávamos esses dias que nos títulos, por exemplo, eles vão ter uma hierarquia, né? Tem título que é nível 1, títulos em nível secundário, nível terciário. Assim também as ideias que nós vamos encontrar nos textos, as ideias que nós vamos colocar em nossos textos, elas também não estão todas no mesmo nível. Não são todas horizontais e todas iguais umas às outras. Elas têm hierarquias. Tem ideias principais e tem ideias secundárias. E eu preciso ter clareza sobre isso. Eu preciso ter clareza quando eu leio um texto que é principal no argumento desse autor. Assim também eu preciso ter clareza quando eu escrevo um texto sobre o que é principal para mim e que é secundário para mim. Quais são meus conceitos principais, os conceitos chaves que eu não posso abrir mão na análise que eu estou fazendo, que são diferentes daqueles conceitos que me ajudam, me complementam, mas que não é o principal, né? Que eu posso, digamos assim, desconsiderar e meu argumento principal não vai perder força, não vai perder capacidade de impacto, não vai perder a dinamicidade, né? E isso vamos ser nós que vamos construir, nós que vamos dizer que ideias são principais em um texto, em uma dissertação, em um TCC, e que conceitos são secundários. Nós que vamos dar essa importância aos conceitos. E para reforçar esses conceitos, nós vamos estar fazendo citações, vamos estar recorrendo a outros autores, a ideias de outras pessoas para nos ajudarem a construir nossos argumentos, porque ninguém constrói o conhecimento sozinho, né? Nós estamos em um mundo onde já tem muitos anos de história da humanidade e muitos dos conceitos já foram pensados, já foram criados, já foram utilizados, digamos assim. Ninguém está inventando a roda hoje. Então, nós temos que fazer jus a essa experiência da humanidade e saber colocar de uma forma justa, de uma forma correta, as ideias das outras pessoas, porque elas estão me influenciando, né? É nesse sentido que nós vamos utilizar os outros autores, né? Olha, eu vou usar um autor que pode ser um autor vivo, pode ser um autor que já faleceu faz tempo, né? E nós estamos dialogando mesmo assim com eles. Por exemplo, muitos dos debates da filosofia educativa, inclusive da educação, dos debates filosóficos de educação, dialogam com autores clássicos da antiguidade da Grécia clássica do século IV a.C. Nós dialogamos com Sócrates, com Platão, com Aristóteles e com outros autores ao longo da história da humanidade que há séculos que não existem e muitas vezes nós estamos discutindo com eles, estamos dialogando com eles. Eles deixaram ideias que até o dia de hoje nos impactam, nos emocionam, nos influenciam, né?
Então, é importante quando a gente faz uma leitura, poder identificar, primeiro, quais são os autores importantes na linha de reflexão que eu estou desenvolvendo, né? Não é qualquer autor que eu vou utilizar, e nesse sentido, precisamos ter essa clareza, né? Então, estou colocando aqui que nós precisamos ter clareza dos autores, quais são os autores importantes para o debate que eu estou fazendo, e quais são as ideias-chave desses autores, né? Então, muitas vezes, no campo da educação, nós queremos mostrar que temos leituras e a gente cita Vygotsky, a gente cita Piaget, e vai misturando um monte de autores só para parecer que nós temos uma leitura acadêmica. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos, nos textos, na construção dos textos, concentrar as ideias, né? Enquanto menos ideias a gente apresentar e elas forem mais profundas, forem mais claras, forem mais robustas, é melhor. Melhor do que estar falando de muitos autores, fazer muitas citações só para parecer que eu fiz leitura, né? Claro que ao longo dos anos de formação universitária nós vamos ler muitas coisas, e às vezes a gente quer mostrar que leu isso aí, mas essa não deve ser nossa preocupação na hora de escrever um texto. Nós precisamos nos concentrar naqueles pontos que são importantes para a argumentação que estamos construindo. E para isso eu preciso aprender a ler, a fazer uma leitura compreensiva, né? Então, a gente vai, quando a gente faz uma pesquisa, eu já estou relacionando isso que estou falando aqui com a aula da próxima sexta-feira, quando vamos falar da escrita de textos acadêmicos, né? Nós precisamos conhecer o que foi escrito, o que foi estudado, foi produzido sobre os temas que nós estamos estudando, né? Na hora que eu entro a estudar um tema, eu preciso fazer um levantamento dessa bibliografia para saber o que foi produzido. E aí eu vou identificar quais são esses autores que trabalharam nessas ideias, quais são as ideias-chave desses autores, e eu vou poder pensar, refletir com quais desses autores eu alinho meu pensamento, com quais desses autores eu me sinto identificado, quais desses autores convergem nas ideias que eu estou pensando sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a educação, sobre a vida, digamos assim, nos diferentes campos de conhecimento e nos diferentes temas. Pois bem, nós fazemos a leitura, identificamos os autores, identificamos suas ideias. Agora, nós vamos partir para o exercício de guardar essas ideias, né? De organizar essas ideias para nós. E aí nós vamos poder utilizar várias ferramentas de análise, né? Uma delas é o fichamento. Vocês vão ver também que diferentes professores podem explicar esses temas um pouco diferente, né? Mas isso é normal, é natural, porque nós estamos na universidade, a universidade é o lugar do livre pensamento, é o lugar onde as pessoas têm que pensar, têm que refletir, e elas não vão chegar todas às mesmas conclusões, né? Ainda bem, porque se todos pensássemos iguais, ia ser muito chato o nosso trabalho na universidade. Agora, é importante que as pessoas tenham essas ideias diferentes, se respeitem as ideias dos outros, mas você possa argumentar, você possa ter os seus argumentos de por que você pensa dessa forma. E aí que nós vamos usar essas ferramentas de estudo, que são o fichamento, o resumo e a resenha, e que vão nos ajudar a preparar o que depois nós vamos fazer nos artigos. Então, eu estou adiantando um pouco o tema da aula da sexta-feira. Um fichamento é quando eu vou ler um texto e eu vou selecionar trechos desse texto e eu vou copiar para mim guardar esses trechos. Se chamam fichamentos porque antigamente se faziam em umas fichas de papelãozinho, né, de cartolina finas com linhas, e a gente anotava ali aqueles trechos principais do texto. Então, fichar um texto significa, primeiro, ler, identificar os trechos principais e logo eu copiar essas ideias principais.
Eu vou anotar essas ideias principais para depois eu poder guardar. Eu vou anotar a referência do texto. Amanhã nós vamos verificar, Andrea e Mávera vão nos dar uma aula sobre como fazer a referência, como guardar a referência dos autores. Tem várias formas de citar, dependendo do tipo de produção que nós estamos referenciando, né? Dependendo do tipo de texto que eu estou lendo, eu vou ter formas diferentes de anotar a referência. Então, em um fichamento, o primeiro que eu teria que fazer, eu posso fazer em uma ficha de papelão, mas eu posso fazer em um caderno também, ou eu posso digitar no computador, não tem problema. O exercício do fichamento consiste em você ler um texto e identificar quais são as ideias principais desse texto, e eu vou copiar para mim as ideias do mesmo jeito que estão no texto que eu li. Eu não vou mudar nem uma vírgula. Eu não posso mudar uma vírgula. Isso vai me servir depois, porque quando eu for escrever meu texto, eu vou querer chamar as ideias daquele autor. Então, eu vou ter a ideia escrita da forma que ele escreveu. Se eu vou fazendo leituras, a ideia é eu ir fazendo leituras e fazendo fichamentos, eu vou guardando as ideias desses autores, guardo a referência dos textos que eu estou lendo, e vou anotar as ideias que eles falaram, que eles pensaram, que eles escreveram. E então eu vou poder selecionar quais são as mais relevantes de acordo ao texto que eu estou escrevendo. Então, esse é o fichamento, quando eu vou copiar para mim as ideias de um autor da mesma forma que ele escreveu. Eu não vou mudar nenhuma vírgula. Agora, é uma seleção de ideias. Eu não vou copiar todo o texto do autor, porque se eu for passar para minha ficha todo que o autor copiou, eu não preciso, para isso eu tenho o texto do autor. Eu não estou fazendo uma cópia do texto, eu estou fazendo um fichamento. É uma seleção de ideias que eu vou guardar para mim para poder utilizar depois, onde eu vou ter a palavra fiel do autor. E sempre que eu copiar um parágrafo para meu fichamento, eu vou anotar qual foi a página em que esse texto aparece, para depois eu verificar. Depois eu posso, lá na frente, daqui a um ano, quando for fechar meu TCC, eu preciso, eu me lembro, eu já li esse camarada, eu fiz fichamento, eu vou procurar meu fichamento, eu vou encontrar, puxa, essa ideia aqui que eu quero utilizar, olha, está na página 10, na página 15, na página 20, e eu vou poder usar de uma forma, da mesma forma que eu tivesse o texto na mão. Se eu não fiz fichamento, depois eu vou ficar na dúvida, que autor que eu li, qual o texto do autor, porque às vezes a gente lê autores que escreveram muitos livros, muitos textos diferentes. Aí eu já fico enrolado aqui um pouco, pensando qual foi o texto que eu li desse autor. Por exemplo, se a gente for estudar Vygotsky, ou Paulo Freire, por exemplo, que é um autor bem conhecido. Paulo Freire escreveu muitos livros. Então, será que depois eu vou me lembrar qual foi o texto que eu li, qual era o título do livro, qual era a página, de onde estava essa ideia? Porque quando a gente faz referência, a gente vai mostrar que essas ideias que eu estou usando são das outras pessoas. Esse é o sentido da citação, das citações, e as normas das citações é para mostrar se eu estou utilizando ideias que eram desse autor, na forma pura que ele escreveu, ou que vamos chamar de citação direta, quando eu copio o que um autor falou, escreveu, ou uma citação indireta, quando eu faço um balanço, eu vou dizer com minhas palavras o que ele disse, é diferente. Então, o fichamento, para mim, é o primeiro tipo de exercício que um aluno universitário tem que dominar, que é quando eu vou fazer leitura, eu vou anotar para mim os trechos principais. Às vezes, a gente, revisando os trabalhos que os alunos fazem, vê que um aluno citou um autor, beleza, citou um autor. Mas às vezes eu fico com a sensação de que esse parágrafo, essas linhas que o aluno copiou do autor, puxa, parece, não eram as principais, sabe? O parágrafo longo anterior ou posterior, uma página antes ou uma página depois, havia uma ideia muito mais clara, muito mais forte, muito mais potente em termos de reflexão para o que eu queria fazer. Então, por isso é interessante, nesse exercício de leitura, identificar onde estão as ideias-chave, e no fichamento, essas ideias-chave, essas ideias principais, eu vou destacar e copiar da mesma forma que o autor escreveu no meu papel, ou no meu computador, na minha ficha.
É diferente do resumo, porque no resumo, se eu vou fazer um trabalho de um resumo, eu vou ter que colocar também a referência do autor para saber de que texto e que autor que escreveu isso aí, mas eu vou dizer com minhas palavras o que eu entendi do texto. E a palavra resumo já indica, é uma redução, eu vou dizer com poucas palavras o que o autor quis dizer, né? Então, quando a gente faz um resumo, eu não vou copiar de forma literal o que está no texto que eu estou estudando. Eu vou ir fazendo uma síntese, eu vou ir sintetizando, eu vou ir dizendo o que ele disse, mas com menos palavras. Então, eu posso deixar fora exemplos. Muitas vezes os autores estão explicando uma ideia e eles vão dar exemplos dessas ideias. Então, esses exemplos eu posso deixar fora. Eu vou tentar sempre identificando as ideias principais, mas a diferença do resumo ao fichamento, que no resumo eu vou explicar com minhas palavras o que esse autor está dizendo. E aí também vamos ter outras formas de citar, né? Se é uma citação indireta, no caso, né? Dá para entender? Eu quero perguntar aqui, nesse ponto. Dá para entender a diferença entre fichamento e resumo? Todos entendem a diferença entre fichamento e resumo? Por favor. Se alguém não entendeu, pode perguntar. Aqui estamos para conversar e aprendermos juntos. Alguém tem dúvidas sobre a diferença entre fichamento e resumo? Professor, só assim como um resumo da sua fala, assim, o fichamento, ele é com a palavra direta do autor, sem que eu altere, e o resumo, ele é o meu resumo da ideia do autor, né? Assim, com as minhas palavras. É isso, né? Isso. Com minhas palavras e com menos palavras, porque meu resumo não pode ficar mais longo que o texto do autor, né? Se meu resumo, eu quero, o autor coloca em um parágrafo uma ideia e eu vou fazer o resumo disso e eu escrevi 2 folhas, aí não faz sentido, isso não é um resumo. Eu estou acrescentando coisas, eu tenho que ser fiel ao que ele disse. No resumo, não está meu ponto de vista, está o ponto de vista do autor. Claro que eu entendi do autor, então também não é fielmente o autor. O autor fielmente vai estar no fichamento, que é a palavra dele que eu recortei, digamos assim, eu trouxe para cá na marra. No resumo, são o que eu entendi, por isso que é importante a compreensão de leitura, o que eu compreendi desse autor dito com poucas palavras, com menos palavras do que ele precisou dizer. Muito bem. E a resenha? O que é a resenha? Você sabe o que é a resenha? Pergunto aqui dos professores indígenas. Qual é a diferença do resumo, do fichamento para a resenha? Eu pergunto dos professores indígenas. Quem poderia explicar a diferença da resenha? Estão me escutando? Estou falando sozinho. É ruim quando a gente está só com a câmera da gente, né? Bom, a resenha é mais difícil um pouco que fichamento e resumo. Por isso que eu coloquei nessa ordem, né? Para mim é como fosse um gradiente de dificuldade que vai subindo. O fichamento eu vou copiar do jeito que ele disse. Eu não preciso fazer um esforço de síntese. Eu vou copiar como ele disse. Claro, eu preciso identificar a ideia principal. No resumo, eu tenho que fazer um esforço de síntese para dizer com poucas palavras o que o autor quis dizer. Ainda não é minha ideia, é o que o autor quis dizer. Eu tenho que ser fiel ao que ele disse. Eu posso concordar ou não, mas isso está fora de questão. Eu tenho que dizer o que ele disse, com poucas palavras. Na resenha, e resenha é um gênero textual que é bem mais difícil que resumo, eu vou fazer uma combinação dos dois anteriores. E ainda vou colocar meu ponto de vista. Então, numa resenha, a gente faz resenha de um livro, por exemplo, as revistas, os periódicos publicam resenha de livros, livros novos, importantes, se fazem resenhas em poucas páginas, em 3, 5 páginas, se faz uma resenha de um livro, onde se faz uma síntese do livro. E nessa resenha,
eu vou colocar as ideias do autor, onde eu posso fazer citação direta, ou seja, copiar alguns trechos que o autor escreveu. Eu posso fazer síntese das ideias dele, então posso ir combinando citações diretas com citações indiretas. E eu também posso me posicionar sobre o texto do autor. Eu posso dizer, eu concordo, ou eu posso dizer, não concordo. Eu posso comparar esse autor com outros autores e dizer, olha, esse autor está abordando um tema de uma forma, mas tem outro autor que aborda de outra forma. E aí eu vou contrastando esse texto com outros textos. Então, de forma que uma resenha é mais complexa, porque eu posso combinar trechos de fichamentos, né, com citações literais de autores, posso combinar resumos, ainda posso combinar meu ponto de vista sobre o autor e sobre a obra do autor, né? Certo? Já no artigo, o artigo ainda é diferente, porque um artigo eu vou pegar um tema para desenvolver e ao longo desse artigo eu vou tratar sobre os temas principais que eu estou estudando relacionados a esse meu tema. Então eu tenho um tema central e eu vou identificar quais são os tópicos que se relacionam com esse tema. E nesse artigo eu posso utilizar técnicas de fichamento, eu posso usar técnicas de resumo, eu posso usar técnicas de resenha em diferentes partes do texto, eu posso citar o texto de um autor igual como ele escreveu, eu posso fazer resumo do que o autor quis dizer, ou outros autores, posso utilizar vários autores, eu posso me posicionar para colocar qual é a minha ideia sobre esse tema. E eu posso contrastar vários autores também, dizer, olha, esse autor pensou assim, esse outro autor pensou assim, eles têm diferenças, eles têm similitudes. E nessa argumentação, nós vamos construindo o nosso argumento. Então, vejam como são gêneros de textos diferentes e cada um tem uma complexidade. Eu acredito que os alunos na universidade têm que começar fazendo fichamento para depois passar para resumo e depois fazer resenha, que é resenha um pouco mais complexo. E artigo já implica em um desenvolvimento mesmo da capacidade de escrita, de conectar as ideias, de articular ideias diversas para poder construir uma argumentação, né? Tanto seja um artigo, seja num TCC ou em uma dissertação, né? Mas fichamento e resumo vão ser ferramentas que eu vou estar utilizando na construção dos meus textos. Estão entendendo o que estou falando, gente? Eu estou tentando falar devagar para ver se todos entendem. Estão entendendo a diferença entre... Para mim, agora seria fundamental a diferença entre resumo e fichamento. Fichamento e resumo. Certo? Estão todos entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Sim, alguém quer perguntar? Pode falar. Não, boa tarde, professor. É só para dizer que ficou claro, né, a explicação em relação à resenha, resumo, ficou muito claro. Muito bom Muito mesmo. bem. Muito bem. Então, vamos entrar ao capítulo 6 do Manual de Normas Técnicas. Eu sempre sinto necessidade de fazer essa introdução, porque aí agora vamos ver as citações. O que são as citações? As citações é quando a gente traz as ideias de outros autores para um texto que eu estou construindo, né? Seja um artigo, um TCC, né? Eu já fiz meu fichamento e eu já fiz resumo, e agora vou trazer essas ideias para construir um texto. E existem algumas regras para a gente poder fazer essas citações de forma que não pareça que eu estou roubando a ideia desses autores, né? Quando a gente faz uma citação, eu estou deixando explícito, eu estou deixando claro para todo mundo ver de que eu estou usando a ideia de um senhor que eu estou usando. Eu estou citando Paulo Freire. Eu não quero roubar a ideia de Paulo Freire. E é muito importante fazer citação e utilizar as normas de referência que vamos estudar amanhã, porque se eu não coloco que eu estou utilizando a ideia de Paulo Freire, e eu posso estar copiando um trecho de Paulo Freire, mas eu não digo em nenhum lugar que eu estou fazendo isso, eu posso ser entendido como
como que eu estiver fazendo um plágio. Plágio é como fosse roubar as ideias dos outros. Eu estou dizendo que o que está escrito aqui fui eu que escrevi, mas na verdade era uma ideia de Paulo Freire. Eu não fiz nenhum destaque, não fiz nenhum aviso para o leitor saber que era a ideia de Paulo Freire. E aí o que é que acontece? Alguém que conhece a obra de Paulo Freire vai ler e vai dizer, puxa, esse cara aqui escreveu um texto, não fez nenhum destaque, não fez nenhuma menção a Paulo Freire, mas ele tem várias partes que ele está apresentando que são do texto original do Paulo Freire. Então, isso pega muito mal, isso é algo que nós temos que ter muito cuidado para não recebermos assim uma acusação de plágio. E hoje em dia existem programas de computadores que detectam o plágio muito fácil, né? Pegam seu texto e eles vão rodar pela internet, e se tiver pela internet em algum lugar, pronto, ele pega na hora, parágrafos ou textos completos, né? Existe o plágio, que é quando eu copio as ideias dos outros, e também existe o autoplágio, quando eu copio minhas próprias ideias. Por exemplo, eu publico um artigo em uma revista, beleza, e depois eu escrevo outro artigo, e eu utilizo alguns trechos igualzinhos de como eu utilizei naquele outro texto. E eu estou colocando agora da mesma forma. Eu digo assim, eu quero aproveitar. Isso a gente não pode fazer, porque aí é como se eu estivesse copiando o meu próprio texto. Aí alguém pode dizer, mas é meu próprio texto. Sim, mas lá você apresenta os textos, quando se apresentam em termos acadêmicos, eles têm que ser textos inéditos, textos originais. Eu posso citar meu texto, eu posso dizer, olha, eu mesmo escrevi em outro texto essa ideia aqui, e fazer uma citação direta ou indireta. Mas eu estou referenciando, eu estou fazendo uma citação ao meu próprio texto. Certo? Então, é muito importante a gente ter muita honestidade nessa hora de escrever os textos e ter muito cuidado, porque isso, inclusive, pode levar a gente a perder o título. Tá? Tem gente que tem perdido o diploma de doutor porque alguém, não sei se lembra, um ministro era de educação que dizia que era doutor e não era, tinha plagiado a dissertação e foi retirado o título recentemente. Então vejam como é algo sério, né? É algo muito sério e envolve nossa ética profissional. Então é algo que nós temos que cuidar. Então, quais são as regras gerais para fazer uma citação? Né? Nós vamos utilizar sempre a ordem alfabética, né? Da A a Z, né? Vamos sempre organizar os autores que nós estamos citando pelo sobrenome, né? O sobrenome do autor sempre vamos estar citando em maiúscula, dentro de um texto, e lá nas referências eles vão aparecer em maiúscula, porque aí eu dou um destaque a esse autor. Olha, estou usando Freire todo em maiúscula, né? E depois desse sobrenome maiúscula, vai vir a data da publicação entre parênteses. Então, esse é o principal. Olha, estou usando Freire 2005, por exemplo. Lá nas referências vai estar Freire 2005, porque Freire pode ter vários textos de Paulo Freire, né? E eu preciso dizer, não, é o texto tal, o texto específico, eu tenho que fazer menção ao texto específico, porque se alguém quiser corroborar minhas ideias, tem que ter um caminho para encontrar o texto que eu utilizei. Isso é muito interessante, porque às vezes eu leio um texto de outra pessoa e digo, nossa, essa ideia aqui é bem bacana, eu quero utilizar também. Então, com ele referenciou o autor, eu posso ir atrás do autor que ele utilizou para ver se ele me serve mesmo. Então, sobrenome e o ano da publicação entre parênteses, né? Então, eu posso fazer uma citação direta. Uma citação direta é quando eu vou colocar no meu texto a cópia de um trecho do autor, como fosse puxar do meu fichamento aquele trecho que eu copiei igual ao autor. Essa é uma citação direta, uma citação textual. Eu estou copiando um texto igual ao que ele escreveu. Mas eu também posso fazer uma citação indireta, que é como fazer um resumo. Vejam como é importante o exercício anterior de fichamento e o resumo. Quando eu faço uma citação indireta, eu estou dizendo, olha, eu estou usando as palavras, as ideias de Paulo Freire
mas eu não estou fazendo menção a uma página específica, ou um parágrafo, ou uma ideia específica. Estou explicando assim mais no geral, né? Isso vamos conhecer como uma citação indireta. E aí, como se referencia uma citação indireta? Eu vou explicar aqui, tem um exemplo, esse manual tem muitos exemplos. As leveduras têm sido o tema central de diferentes trabalhos, sendo tomadas como um grupo relevante para estudos evolutivos. E uma ideia genérica. Essa ideia sai de Lachance, 1977. Bem, é o que nós falamos aqui. O sobrenome maiúscula e o ano de publicação entre parênteses. Então, aqui está Lachance, que deve ser um autor. Se eu quero ter mais detalhes sobre esse autor, eu vou ir olhar lá na referência, no final do trabalho, onde estão todas as referências organizadas por ordem alfabético, e eu vou procurar Lachance, aí eu vou poder saber o nome, vou poder saber qual é o texto específico desse autor, porque podem utilizar, às vezes, vários textos de um autor. Então, lá vou verificar qual é 1977. É o texto específico, e eu vou poder depois ir verificar esse texto, né? Então, quando eu estou fazendo uma citação indireta, eu posso fazer de duas formas. Posso colocar dentro do parênteses ou posso colocar o nome fora do parênteses. Se o nome vai dentro do parênteses, ele vai encaixar alto em maiúscula. Mas eu também posso fazer uma citação indireta, citando uma ideia genérica de um autor, e coloco o nome do autor dentro do texto. Vejam, essa é a diferença, essa é a chance. Aqui está fora do texto. O parêntese está marcando, quando ele diz entre parênteses, está dizendo, olha, isso não está propriamente no texto. O texto vem daqui, até evolutivos. Agora, nessa outra citação indireta, ele está incluindo dentro do texto o nome do autor. Aí diz assim, a ironia seria assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme classificação proposta por Arthur Hayes. Vocês percebem que aqui o autor está dentro do texto, mas é uma citação genérica, é uma citação indireta, porque eu estou fazendo um resumo, um super resumo das ideias de um autor. Mas eu preciso colocar também o ano entre parênteses. Então, são duas formas de fazer citação indireta. Eu coloco o nome dentro do parênteses, se vai dentro do parênteses, vai todo em maiúscula, ou eu posso colocar o nome fora do parênteses, incorporado ao texto, e aí ele vai só a primeira em maiúscula. Certo? Essas são formas de citações indiretas. Então, aqui vou utilizar mais bem um resumo. Eu vou falar com minhas palavras o que o autor está falando. É diferente da citação direta, né, ou citação textual, quando eu vou colocar a própria ideia do autor, o próprio texto do autor. E aí também vai ter várias citações, várias situações. Quando um autor escreve, eu vou utilizar até 3 linhas de um autor, eu vou colocar no meio do meu texto, no mesmo formato que o texto vem trazendo. Então, só vou colocar aqui no início aspas, né? Vou colocar essa aspas dupla, vem aqui tem uma aspa dupla e uma aspa simples. Vou colocar essa aspa no início e no fim. Vou copiar o texto que o autor escreveu, do jeito que ele escreveu. É nesse momento que eu puxo o meu fichamento. Meu fichamento, já selecionei os textos importantes, principais mesmo, e agora vou trazer para dentro do que eu estou explicando. Para que eu faço isso? Para ir combinando o momento de redação em que eu estou falando, explicando as ideias do autor com uma citação indireta, e momentos que eu posso citar o autor. Por quê? Porque às vezes um autor, ele explica tão bem a ideia dele, que eu posso resumir 1000 vezes, nunca vou conseguir dizer melhor do que ele disse. Então, nesses casos, vale a pena fazer uma citação direta. Pronto, trago a própria palavra dele, porque não tem jeito melhor de dizer essa ideia. E aí eu vou, então, quando é até 3 linhas, o texto faz parte, no mesmo formato do texto geral, tamanho, letra New Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, e vou fechar as aspas,
depois vem o sobrenome do autor em maiúscula, vírgula, isso também é parte da norma, vai uma vírgula, o ano, vírgula, a página. Então, eu estou mostrando o caminho para quem quiser, que está lendo o meu texto, encontrar a referência, encontrar esse texto. Eu vou lá na referência do artigo que eu estou lendo, da dissertação, do TCC, e eu vou ver quem é esse senhor Guaquiu. Não sei quem é bem estranho o nome, mas eu vou conseguir encontrar lá na referência. E tem que ter muito cuidado quando vocês fazem um TCC, uma dissertação, todos os autores que vocês citam dentro do trabalho, seja de forma direta ou indireta, eles têm que estar na referência, porque não tem nada mais frustrante que você vai lá nas referências e eu vou procurar esse senhor Guaquiu e eu não encontro, não tem. Passou batido, eu esqueci de anotar. Né? Isso é muito ruim. Então, nós temos que ter, porque quando a gente lê o texto dos outros, a gente quer encontrar essa referência, né? Então, devem ser evitadas citações referentes a assuntos amplamente divulgados, rotineiros ou de domínio público, bem como citações provenientes de publicações de natureza didática, que reproduzem de forma resumida os documentos originais, tais como apostilhas ou anotações de aula, né? A gente sempre tem que fazer citação dos textos originais, a gente tem que tentar sempre ir nos textos originais, na fonte original, porque assim eu evito o filtro de alguém. Se eu estou usando um outro autor que está falando de outro, que está falando de outro, é como quando a gente faz aquele exercício em uma sala, a gente comenta no ouvido do colega que está do lado uma frase, a gente tem uma roda, um círculo, e cada um vai contando o que a pessoa falou, por mais que eu tente explicar para meu vizinho, mesmo que ele disse, até a ponta terminar esse exercício, o último for falar o que o primeiro falou, não vai falar a mesma coisa, vai falar diferente. Já fizeram isso? É uma brincadeira, né? Eu posso dizer, olha, o céu vai chover hoje, alguma ideia a meu colega do lado. Aí agora ele vai falar para o outro. E nessa fala de um para o outro, as ideias vão se distorcendo um pouco. Não vai chegar igual ao original. Por isso que, quando a gente vai fazer uma citação, a gente sempre vai tentar encontrar as fontes originais, né? E, nesse sentido, é obrigatório mencionar as fontes consultadas. E elas devem estar na lista de referência e em ordem alfabética, né? Nós precisamos que as ideias estejam sempre referenciadas, sempre tem que estar ditas de forma que as pessoas possam encontrá-las e depois verificar se o que eu estou dizendo que fulano disse é o que ele disse realmente ou não. Eu posso ter entendido errado. Eu posso estar lendo um autor que está citando outro e talvez ele entendeu errado, né? Então, vamos ter vários tipos de citações. Podem ser diretas, indiretas ou citação de citação. Vamos ver aqui. As citações diretas são transcrições. Transcrição é quando eu copio um texto. É aí que está meu fichamento, né? No meu fichamento já selecionei o texto do autor. São transcrições textuais extraídas do texto consultado, preservando todas as características formais em relação à redação, à ortografia e à pontuação original. Inclusive, se o autor que eu estou citando tem um erro de ortografia ou a ideia está confusa, eu não posso mudar a ideia, eu tenho que copiar do jeito que ele colocou. E vamos ter uns símbolos para poder explicar isso também, né? É transcrita entre aspas duplas, se coloca duas aspas, essa aspa dupla, né, que está aqui. Em aspas duplas, no caso de citação textual curta, de até 3 linhas. Deve-se usar o sobrenome dos autores, a data, a página de forma abreviada, o volume ou o tomo de forma abreviada entre parênteses, ou seja, as informações do texto. Um tipo de citação que deve ser pouco empregada, pois evita que o autor construa texto somente com base de reproduções. Deve-se obrigatoriamente acrescentar a página de forma abreviada. O que está dizendo aqui nesse parágrafo? Que quando eu vou escrever um texto, seja um TCC ou um artigo, eu não posso estar copiando de forma textual
longos trechos dos autores. Tem que ser pouco usado. Eu só vou usar para aqueles trechos mais importantes. Então, é importante que você vai combinando no seu próprio texto explicações de acordo com o que você entendeu, com algumas citações textuais, mas você não pode estar copiando páginas e páginas de um autor, porque se for para isso, eu vou ler o autor. Você tem que escrever, somente selecionar aqueles parágrafos mais relevantes, aquelas ideias mais importantes que como eu disse antes, ninguém conseguiria explicar de forma melhor do que o próprio autor que escreveu. Então, até 3 linhas vai assim, aspas, vai escrito, e entre parênteses, o sobrenome, maiúscula, vírgula, ano, vírgula, página, né? Então, essa seria uma citação direta, e aqui é um pouco mais indireta, porque ele está fazendo um resumo, está explicando a ideia do autor, não está usando aspas, então eu vou entender que não é uma cópia textual, só fazer, a ideia fazer é textual, e os outros é uma explicação sobre o autor, mas também está dentro do parênteses, em maiúscula, ano e página. Mesmo que não seja uma ideia textual que eu estou copiando, eu posso também, eu devo dizer de que página eu tirei essa ideia. Não é uma ideia que eu inventei, eu estou usando desse autor, o Aldo, né? Então, eu posso fazer uma citação direta ou indireta, mas eu vou estar sempre colocando o sobrenome dele, o ano e a página. Quando a menção ao autor estiver incluída no mesmo, dentro do texto, é escrito normalmente com a data entre parênteses, como já vimos, né? Aqui a ideia do autor está dentro do texto, então eu trago o nome para fora do parênteses. Oliveira e Leonardo são os autores, 1943 e 146. Isso aqui é para a gente ter uma variedade de escrita. Uma vez eu posso colocar dentro do parênteses, outras vezes, para ajustar a redação, eu posso colocar fora. Não é uma regra de que você tem que estar dentro ou tem que estar fora do parênteses. Vai depender de como você vai construindo o texto, né? Da sua habilidade de construção do texto. Então, eu posso ir brincando e às vezes colocar dentro, às vezes colocar fora do parênteses, mas sempre tendo esse cuidado de que se está fora do parênteses, só a primeira maiúscula, se está dentro do parênteses, toda em maiúscula, né? Mas eu vou preservar ano e página. E aqui vem a citação entre aspas, quer dizer que esse trecho que está entre aspas é desses autores, Oliveira e Leonardo, do texto de 1946, da página 146. Em uma citação, eu posso omitir um trecho do texto. Tem uma parte que está no parágrafo, mas eu não quero copiar, porque vamos dizer que esse texto do autor é um parágrafo de 4, 5 linhas, mas eu quero usar 1,5 linha, quero usar 2 linhas, que aí está o principal que eu quero utilizar. Então, aqui tem outro exemplo. Conforme vês em Derrida, que é um autor, está fora do parênteses, portanto, só a primeira maiúscula, ano e página, e aí vem a citação textual. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Esse símbolo aqui está indicando que a ideia continua, o parágrafo do autor continua, mas que eu cortei ele, eu deixei fora uma parte, né? Então, isso aí, quem quiser pode verificar nesse livro do autor, que vai estar lá nas referências. Vocês veem que são ferramentas para a gente ir construindo o nosso texto. Eu estou dando, quando eu coloco esse aviso aqui, eu estou deixando um sinal para o leitor. É como quando a gente está na rua andando e a gente vê um sinal pare, vê um sinal ceda o passo, né? Vê um sinal de um quebra-mola. São sinais para a gente poder se preparar ao que vem, para a gente entender o que está acontecendo nesse ambiente. Aqui é a mesma coisa, são sinais. As aspas é um sinal, estão dizendo que é uma cópia textual. O parênteses é um sinal, também dizendo que se refere a um ano de uma página de um texto específico. E o símbolo aqui,
as reticências entre corchetes, está me dizendo que não estou usando o texto completo do autor. Deixei uma parte fora. Deliberadamente deixei uma parte fora. Aqui tem outro exemplo. Meyer parte de uma paisagem da crônica de 14 de maio, de A Semana Houve Sol e Grande Sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei que o regente sancionou. Assis, 94, volume 3, né, que se acrescentou o volume, quando a obra tem volumes, 1, 2, 3, deve ser colocado para saber, porque às vezes tem um livro que tem, o mesmo livro tem o mesmo título, mas são 3, 4 volumes, isso está dizendo aqui, né? Então tenho que saber, será que é do volume 1, do volume 2? Não, é do volume 3, e é da página 583, eu deixo o caminho para encontrar, mas o autor que escreveu isso aqui, deixou fora uma parte da citação. Dá para entender? No caso de citação longa, quando são mais de 3 linhas, vamos fazer uma diferença. Lembrando, aqui quando vimos até 3 linhas, continua no mesmo formato do texto que nós víamos. Pode ir dentro do mesmo parágrafo. Tamanho 12, espaçamento 1,5. Mas quando passa das 3 linhas, ou seja, de 4 linhas ou mais, 4, 5, 6 ou mais linhas, o trecho que estou copiando, o texto que estou transcrevendo, tem que ser em um parágrafo separado. Esse parágrafo deve conter um espaço simples, tamanho 1, entre as linhas, né? Entre o parágrafo anterior e o posterior, ou seja, vou separar esse trecho que eu estou copiando, vou separar com um espaçamento 1 antes e depois, e deve ter um recuo de 4 centímetros na margem esquerda, com fonte 10, tamanho 10, espaço simples, entre linhas, sem aspas, e texto justificado. E aqui temos um exemplo, né? Então, aqui vem um texto normal. Além desse intercâmbio com o mundo dos mortos, os pajés tinham ainda o poder de estabelecer contato com os animais. Aqui vem um espaçamento 1 entre, vejam que não está colado, tem um espaçamento, e aqui vem um recuo. O recuo é o espaço que vamos deixar entre a margem esquerda e o início do texto. Ele vai ficar justificado, né? Falávamos do justificado outro dia, em um tamanho 10, aqui é tamanho 12, aqui o tamanho 10. Outro dia nós mostrávamos como fazer isso no Word. Eu vou mostrar como fazer isso no Word. Eu copiei esse mesmo trecho aqui para o Word, para poder mostrar para vocês como fazer. Aqui está o texto, vem? Eu copiei igual como estava lá, eu trouxe para cá. Então, passou das 3 linhas, eu preciso fazer ele separado. Se fosse assim, até aqui, por exemplo, só isso, ele podia ficar aí, no mesmo tamanho de letra, dentro do texto, claro, indicando o autor, ano e página. Mas como ele passa das 3 linhas, eu tenho que fazer em um parágrafo separado, entre o que está antes e ele, vamos ter um espaçamento de margem por 4. Aí pronto, fica 4. Vou conectar e ser 12. Né? Esse aqui, então, é tamanho 12. E o texto que eu estou referenciando, quando passa das 3 linhas, vai ficar nessa margem. Vejam que aqui está desigual. Tenho que deixar justificado. Então, aqui eu fiz esse recuo de 4 centímetros à esquerda. Sim? Professor, está cortando um pouco a sua fala. Eu não sei se para os demais alunos também ou se é a minha internet. Aí talvez seja bom se eu repetir essa última partezinha, essa já dentro do Word. Mas cortou para vocês, pessoal?
Sim, estava. Pegando aí o áudio. Alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Oh, está. ¿Estão escutando? Está oscilando, parece que agora voltou. Sim, professor, eu acho que agora melhorou, porque agora há pouco eu não conseguia nem clicar no microfone, não abria. Se eu estava da mesma forma. Tá. Paciência. Vamos rezar aí para nossos pajés não nos cortar a conexão. Estou abrindo de novo o documento em Word. Aqui também eu não conseguia nem teclar. Entenderam o que eu estou falando? Eu estou fazendo um exemplo explicando que quando a gente faz uma citação de um texto até 3 páginas, ele vai no meio do texto normal. Quando, desculpa, até 3 linhas, né? Estou copiando um texto igual que o autor escreveu, até 3 linhas, eu vou utilizar, vou deixar dentro do mesmo formato que ele já vinha tendo. Quando passa das 3 linhas, ou seja, vai para de 4 linhas ou mais, eu vou fazer um destaque nesse texto. Eu tenho que deixar em um parágrafo separado, com um tamanho. Se o texto normal tem um espaçamento das linhas em 1,5, o espaçamento da citação de mais de 3 linhas, ela tem que ficar em espaçamento simples, 1. Vejam que aí deixou no 1,5. Não pode ser assim. Aí já está fora da norma técnica. Se eu apresento uma citação com destaque, mas tem o mesmo espaçamento que o texto, está fora da norma técnica. Ela tem que estar, eu seleciono, espaçamento 1, e para controlar o recuo à esquerda, é aqui que eu controlo. Se eu pego aqui do Word, vejam que eu vou pegar aqui o triângulozinho de cima, eu vou mexer só na primeira linha. É uma forma de deixar, por exemplo, a primeira linha aí com um recuo na primeira linha. Se eu mexo no triângulo de baixo, ele vai mexer da segunda linha em diante. Para eu poder mexer em todos, eu tenho que pegar no quadradinho aqui do final. E aí vai vir completo. Então, aqui em cima está me mostrando os centímetros. Eu preciso deixar ele em 4 centímetros. Pronto. Então, eu vou verificar. Está espaçamento 1, tamanho 10. Antes tem que ter um espaçamento 1 e depois um espaçamento 1. E aqui embaixo vai continuar o texto. O texto que continua aqui vai ser também, vai continuar em tamanho 12, aí volta o tamanho normal, tamanho 12, espaçamento 1,5. Então, só esse trecho que está em destaque que vai ficar com esse recuo e com letra menor. Dá para entender o que estou falando? Todos entenderam? Sim, professor, ficou bem esclarecido.
Vamos voltar aqui na resolução das normas técnicas. Gente, se tiverem dúvida, podem falar, tá? Podem perguntar. Aqui tem outro exemplo. Aqui são duas, vejam, aqui temos duas formas de citar, né? De fazer a citação. Aqui eu estou colocando um recuo de 4 centímetros à esquerda e colocando o autor dentro de parênteses no final do texto que eu copiei. Esse outro aqui é uma outra forma de fazer, outra possibilidade. O autor não está aqui no final, veja que ele não está aqui, esse autor aqui em cima está no final. Esse aqui está fora da citação. Eu coloquei o sobrenome fora do parênteses, porque estou trazendo o nome para dentro do texto. Conforme se lê em Luna, ano 47, página 21, vírgula, e aqui vem a citação. Como são 4 linhas, passou das 3, ele já tem que ter esse destaque em outro parágrafo, recuo de 4 centímetros e um tamanho letra 10. Certo? Então, essa é uma forma de citar. Uma coisa que é importante aqui dizer também é que cada vez que eu for fazer isso aqui, eu preciso explicar. Antes de entrar a citação, eu preciso explicar. Eu preciso introduzir esse texto. Né? Eu preciso mostrar que esse texto está inserido dentro do debate que eu estou fazendo. Às vezes a gente vê um texto e a ideia do texto vem desenvolvendo, vem em uma linha e de repente aparece um autor. E o autor não tem nada a ver com o texto que vem antes. Ou pode até ter, mas é assim, a gente se pergunta, como que é, quem é esse fulano que entrou aqui no meio da nossa conversa? Então, sempre que você for fazer uma citação, você precisa apresentar esse autor que você vai trazer ao baile, porque você está trazendo outro autor para o debate que você está fazendo. Então, você precisa apresentar ele. Olha, como eu disse aqui é uma apresentação, é pequena, mas uma apresentação. Como se lê em Luna, está apresentando. Né? Aqui está fazendo uma explicação que o parágrafo copiado está reforçando. Então, há uma relação entre o texto que vem antes e a citação. E o mesmo deve ocorrer com o texto que vem depois. Né? Na sequência, eu não posso continuar o texto falando de outra coisa, nada a ver. Então, sempre é interessante, antes de colocar uma citação, eu apresentar o texto, fazer uma redação que vai me ajudar a explicar por que eu estou trazendo esse senhor ao baile. E depois que eu coloquei o texto dele, eu vou continuar com minha análise. Né? Nesse texto, nós vemos que Mussolini traz uma ideia, está explicando isso, está reforçando aquilo. Eu posso dizer assim, o autor quis dizer que, aí eu vou explicar o que o autor disse. Eu não posso simplesmente jogar o autor e não ter nenhuma explicação, porque então ele fica desconectado com o fluxo do texto. Isso é muito importante. Certo, gente? Dúvidas, perguntas, podem ir falando. Estou avançando. Citações indiretas. As citações indiretas é o recurso de citação que deve ser mais utilizado. Trata-se da reprodução fiel das ideias do autor consultado, sem que haja uma transcrição literal das palavras. Por esse motivo, não necessita de aspas e nem número de páginas. A estrutura da citação é composta pelo sobrenome dos autores e a data. Eu vou estar explicando a ideia de uma autor. Ele escreveu. Então, não precisa aspas, não precisa um destaque, porque eu estou como fazendo um resumo da ideia dele. E aí tenho que ter muito cuidado, e por isso que é importante a compreensão de leitura, e depois eu aprender a explicar o que o autor quis dizer. Não é o que eu penso, é o que ele disse. Eu posso não concordar com ele, mas eu preciso apresentar a ideia dele. Ele disse isso. Então, uma forma de apresentação indireta, que diz, no caso brasileiro, Souza, 99, afirma que já há verificação de um grau inaceitável de repetitividade e de concordância na forma de registro bibliográfico. Veja, é uma referência geral, é um resumo geral da ideia do autor. O autor é esse aqui, o ano do texto que eu vou encontrar na referência.
Então, como eu não estou copiando a ideia dele, estou fazendo um resumo da ideia dele, não vai aspas e não vai destaque, né? Aqui o autor está fora do parênteses, o autor está dentro do texto. E nessa outra, o autor está fora do texto, está dentro do parênteses. A produção de lítio começa em Salish Lake, Califórnia, em 1928, segundo Mumford, 1949. Então, quando eu encontro uma referência assim, eu entendo que Mumford disse isso aqui. Não sou eu que está inventando. Eu sempre tenho que mostrar a referência. De onde você sacou que isso começou em 1928? Não. Foi Mumford que disse. É uma forma de eu lavar minhas mãos, dizer, olha, ele que disse. Talvez ele errou. Agora, é lógico que eu tenho que sempre verificar um autor que esteja próximo da realidade. Aqui temos outro exemplo. Os problemas do cotidiano das empresas e a procura de soluções contidas em tecnologias habituais, aquelas amplamente dominadas que não exigem novas pesquisas, representam cerca de 70% das consultas recebidas ao longo da existência do Departamento Técnico da USP, segundo o documento da Universidade de São Paulo de 1997. Vejam, ele está explicando, olha, fazendo um resumo e está ressaltando um dado aqui concreto, 70% das consultas, mas está indicando de onde tirou essa ideia, né? Se eu não colocasse essa ideia aqui, eu me perguntaria, mas de onde ele tirou que era 70% e não era 90%, ou não era 60% ou 50%? Não, aí tem uma referência, é um tipo de citação indireta. Estou citando que foram essas pessoas que apresentaram esse trabalho. Quando os nomes dos autores ou título da obra citada fizer parte da sentença, deve ser grafado em letra minúscula, apenas a data incluída entre parênteses, porém, quando não fizerem parte da sentença, figuram em letra maiúscula, entre parênteses, separados por ponto e vírgula, né? Aqui, por exemplo, porém, há relato de uma experiência bem-sucedida com a geração de produtos a partir da metodologia de pesquisa descrito em Santos e Close. É o que está dizendo, né? Está fora do parênteses, então é minúscula. Está dentro do parênteses, é maiúscula. Citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicadas em anos diferentes e mencionadas simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula. Ou seja, aqui está citando vários textos de Geiger. Geiger 2001, Geiger 2003, Geiger 2004. Então, a norma da universidade diz que separa por vírgula, certo? Citações indiretas de documentos diversos de vários autores têm as suas datas separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética. Quando um texto é escrito por vários autores, os nomes deles se escrevem com maiúscula, mas se separam com ponto e vírgula. Então, eu entendo aqui que foi um texto escrito juntos por essas duas pessoas. Foi Pitt e Hawking que escreveram esse texto em 2009. Então, nesse caso anterior, é um autor só que são vários textos deles. Aqui são dois autores que escreveram juntos um texto e que depois vai a 2009. E aqui vamos ter vários autores de textos diferentes, que vamos ter Durham, vírgula 93, esse é um texto, ponto e vírgula, Santos 99, ponto e vírgula, Schwarzman 81. Percebem? Eu poderia também citar esses vários autores dentro do texto, aí vão fora do parênteses em minúscula, somente a primeira letra em maiúscula, e mais o parênteses, o ano do texto. Eu vou poder, eu sei que na referência devo buscar Melo 87, assim como eu sei que aqui devo procurar Schwarzman 81. Então, são formas de fazer referências, né? Tem várias possibilidades. Por que essa diferença? Para eu poder brincar com o texto, para eu não ficar repetido demais. Eu posso, num momento, fazer de um jeito, em outro, fazer de outro, para dar dinamicidade ao texto. Estão entendendo, gente? Alguém quer perguntar algo? Eu já estou falando muito. Já vamos terminar aqui. Quando são vários textos do mesmo autor,
Por exemplo, aqui tem Tavares. Tavares apresentou vários textos, todos do mesmo ano. Tavares 94, A, B e C. As citações de diversos documentos de um mesmo autor publicado no mesmo ano são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espaçamento. Da mesma forma, devem figurar na lista de referências, né? Então, qual vai ser a que vai levar letra A? A primeira que aparece no texto. Então, se eu estou citando um autor, Tavares, de 94, quando eu cito o primeiro texto dele, esse eu vou marcar com a letra A. O segundo texto que aparecer, vou marcar com a letra B. O terceiro texto com a letra C. Eu vou ir lá na referência e eu vou colocar os 3 textos dele. E para identificar, são todos de 94, então tenho que ter esse cuidado. Um vai ser o A, B e C. Lá na referência, tem que ficar igual aqui. Não importa se esse aqui começa com a letra A e esse com a letra Z. Né? O texto, o título do texto. A letra que acompanha o ano vai ser pela ordem de aparição no texto. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando se utiliza um texto que tem mais de 3 autores, se utiliza essa expressão em latim, et al., que significa e outros. Então, quando são mais de 3 autores, vamos dizer, estou citando um artigo que tem 5 autores, tem 4, tem 10 autores. Eu vou citar só o primeiro, em maiúscula, e depois vou colocar et al., que em latim significa e outros. E a mesma referência vai ficar lá atrás no trabalho, né? Para evitar colocar muitos nomes aí, vamos lá que o texto tenha 10 autores. Eu não preciso colocar os 10, vou colocar só o primeiro, até 3 vou colocar os 3. Quando for 4 autores em diante, só vou citar o primeiro. Só que lá na referência tem que estar bem explicado para as pessoas depois encontrar esse texto. Quando a gente faz uma tradução de um texto, né, a gente coloca uma expressão, tradução nossa. É de Hanner 62, tradução nossa. Por quê? Porque o texto pode estar em inglês, pode estar em macuxi, pode estar em outra língua, e eu estou usando a língua original. Mas para trazer aqui, vamos ver, eu estou usando um texto no alemão. Se eu cito, eu leio alemão. Mas se eu copiar aqui em alemão, eu posso trazer o texto original, né, a língua original, mas se eu quiser que meu público entenda, eu posso fazer essa tradução. E aí uma tradução que eu fiz, estou dizendo, olha, não foi uma tradução oficial, é a tradução que eu consegui fazer. Então eu vou marcando, vocês veem, estou sempre utilizando essa ideia dos outros, mas eu estou dizendo como estou usando, né? Quando eu estou citando documentos de instituições, se coloca o nome da comissão, todo em maiúscula. Por exemplo, se eu for citar documentos do Estado, como IBGE, por exemplo, vai ser IBGE 2000, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quando são documentos oficiais do Estado, por exemplo, a Constituição, se cita Brasil. Né? É como se o autor fosse Brasil, todo em maiúscula, 1988, a Constituição. Né? Então, tem que ser verificado se o Ministério de Justiça, por exemplo, o Ministério de Educação, o MEC, né? Tem que ser verificado, vai colocar o nome da instituição, são documentos institucionais. Isso é fácil de ver, porque quando você abre esses documentos, ele não tem um autor. O documento tem que mostrar o autor. Se o documento mostra autor, eu cito o autor, porque eu posso ter um documento do IBGE, mas que foi escrito por um senhor. Aí vai dizer autor, ou... Nesse caso aqui, tem vários documentos que são institucionais e não tem um autor único. É a instituição que se mostra, e o próprio documento vai falar disso, né? Quando a instituição for reconhecida por sua sigla, esta pode figurar como autoria, desde que tenha sido referenciada ao final do trabalho. Por exemplo, o MEC. A gente cita documentos do MEC, do Ministério da Educação. Eu posso colocar MEC 2021, mas lá atrás na referência vou ter que colocar da mesma forma, né?
Aqui é outra situação, quando não houver condições de identificar a autoria da obra. Às vezes eu tenho uma fotocópia, um livro, e não tem o autor muito claro, não consigo encontrar o autor. Então, a referência vai ser pelo título, né? A primeira palavra do título. Então, aqui está o exemplo. Aqui não, isso quer dizer que ele não conseguiu descobrir quem era o autor. Então, proposta 1996. Lá na referência, vai ter que aparecer assim, proposta 1996. Eu estou aqui utilizando publicações periódicas, que eu estou citando um título, um artigo, uma página, e aí então eu vou citar a revista Veja, 29 de junho de 94. Sempre eu tenho que referenciar, né? Ou então, quando é um evento científico, estou referenciando, estou fazendo uma citação, um debate com um evento, um seminário, aí ele vai tudo de maiúscula, né? Tudo em letra maiúscula, citando o seminário. E por último, pelo dia de hoje, vamos ter a citação de citação, que é quando eu não encontrei o original, e que isso aqui a gente utiliza também, mas tem que tentar não utilizar muito, né? Eu encontrei um texto, esse texto está citando um outro autor, e eu achei bem interessante, eu achei bem bacana. Eu quero utilizar, e eu não consegui encontrar o autor. Então, tem também como ser feita essa citação de citação, né? É a menção a um texto do qual se tomou conhecimento apenas por citação em outro trabalho. É um recurso que deve ser evitado, com exceção da total impossibilidade de acesso ao documento original, como no caso de documentos muito antigos ou com barreiras linguísticas. Então, por exemplo, se eu vou citar a Constituição de 88, eu tenho que citar a própria Constituição. Eu não vou citar a Constituição de 88, que foi citado em um livro de fulano. Por quê? Porque é muito fácil encontrar a Constituição de 88. Então, você não é como que você teve preguiça de buscar a própria Constituição, que hoje você abre a internet e encontra. Então, ele tem que ser utilizado para coisas que você não consegue utilizar, né? E, nesses casos, se utiliza a expressão latina apud, que significa citado por, seguida da indicação da fonte secundária objetivamente consultada, a qual deve constar na lista de referências. Então, no modelo serial de Go, 1972, apudinardi, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular. O que quer dizer isso aqui? Que estamos citando a ideia de Go, mas eu não encontrei esse autor Go, eu só encontrei Nardi. Nardi está citando Go. Esse apud nos diz isso. Esse autor citado por Nardi. Eu encontrei o livro de Nardi, e Nardi tem uma citação textual, direta ou indireta. Eu procurei Go, mas não encontrei. Então, se for muito importante, eu poderia citar dessa forma. Estou citando um texto que eu não encontrei original e encontrei uma outra citação em outro autor. Volto a dizer, não é desejável, mas é possível de fazer. Aqui esse outro está citando Hanurari, 89, Apudi Guarana, 92, 2010. Lá nas referências, nós vamos citar esse aqui, né? Porque eu não tive acesso a esse outro. Mas é uma forma de poder utilizar, mas tem que ser evitado. Aqui, para fechar algumas convenções, aspas, né, aspas duplas, para a transcrição de citação textuais diretas, né? Aspas simples, usada quando a citação já contém uma expressão com palavras entre aspas. Olha, ele começou aqui uma citação, e no texto que eu estou copiando, tem uma aspa, para não ter duas vezes aspas duplas, porque uma aspa dupla não pode ficar aberta. Ela abre e ela fecha. Se o texto original tiver aspas duplas, eu vou colocar em aspas simples, para não ficar uma aspa dentro de outra aspa. Asterisco indica-nos chamada de nota de rodapé. Então, William está aqui um texto,
e aqui tem um asterisco. Esse asterisco está chamando para uma nota de rodapé no final da página, né? Parênteses indicam acréscimos ou explicações necessárias. Então, por exemplo, aqui, em decorrência de como aponta Little 98, aqui entre parênteses, eles, é uma explicação complementar, que não está no texto, mas como eu não estou lendo o texto completo, posso não entender o que vinha de antes. Então, aqui tem uma explicação complementar, se coloca entre parênteses, né? Esse outro aqui, SIC, indica incorreções ou incoerências. Às vezes eu estou copiando um texto, mas no texto original que eu estou copiando tem um erro, tem uma incoerência, ele não é claro, ele é confuso. Para não parecer que eu que errei ao copiar, se coloca esse SIC, que significa que o texto original tem uma incoerência ou uma incorreção. Vamos ver aqui qual é a incoerência. Dom Antônio, nas suas excursões, ajudava, com a sua experiência, guiava-o aos lugares onde havia terrenos auríferos ou pedras preciosas. Então, dependendo do contexto do texto que você vai entender isso aqui. Isso pode ser pouco correto. Então, se coloca esse SIC para indicar que nessa citação é o autor original que está falando dessa forma. Aqui um símbolo de exclamação entre parênteses indica uma ênfase, né? Tem uma ênfase, um destaque na exclamação. Um signo de interrogação entre parênteses indica uma dúvida, né? Será que é assim? Eu posso colocar uma referência, uma dúvida. Talvez ele cometeu um erro, talvez é incoerente, né? Então, é uma forma de colocar um sinal para meu leitor. E os corchetes indicam uma omissão ou palavra na parte do texto. Nós já vimos isso lá em cima, né? Eu não estou copiando o texto completo, estou copiando só um trecho, deixei uma parte fora no começo, deixei uma parte fora no final, porque isso aqui que é mais importante. Então, estou deixando um aviso. Não copiei o parágrafo completo, né? E aqui, um grifo nosso como autor, estou copiando aqui, eu deixei um negrito, coloquei um negrito no meio do texto, mas esse negrito fui eu que coloquei, não está no texto original. Então, para ficar claro, eu vou colocar a referência do autor e no final vou escrever grifo nosso, para deixar claro que eu quis dar esse destaque. O original não tem esse negrito, né? O original é normal, mas eu estou avisando ao leitor que eu quis dar um destaque a essas palavras aí, né? Aqui também tem um destaque, olha, está sublinhado essa palavra. Dentro de um debate está sublinhado, dentro de uma referência tem um sublinhado e se coloca entre parênteses, grifo do autor. Já esse aqui é um grifo do próprio autor, não sou eu que estou dando esse destaque, o próprio autor fez. Percebem a diferença? Aqui sou eu que está fazendo o destaque, digo grifo nosso, meu como autor. Aqui o autor já estava fazendo um destaque, então digo um grifo do autor que eu estou citando, é nesse texto de 92, né? O autor é esse aqui, Lucila Machado, deu um grifo nessa palavra polivalência, nesse texto de 92. Ela deu o destaque. Bom, tem outras coisas que vocês vão poder olhar com calma, eu queria parar aqui, que são os principais símbolos para citações, mas volto a explicar que quando a gente faz citações, a gente tem que explicar antes e depois, não dá simplesmente para colocar uma referência qualquer assim, sem explicar por que eu estou fazendo isso. Se eu vou trazer um autor para meu trabalho, eu tenho que mostrar que ele tem relevância com o que eu estou falando, não é porque eu sou teimoso ou eu acho bonito, ele tem a ver com o argumento que nós estamos construindo. E por isso que eu vou fazer uma citação. Por isso que às vezes é meio estranho quando alguém diz assim, eu já terminei meu trabalho, eu já escutei, né? Eu já terminei meu TCC, o meu artigo, agora só falta inserir os autores.
Como assim inserir os autores? Se toda argumentação que você vai construindo em um texto, ela está dialogando com os autores. Você não escreve algo e depois simplesmente vou encaixar os autores, né? Não, você vai construindo o seu argumento e você vai mostrando como constrói o argumento, dialogando com autores. E é por isso que existem as citações. Eu vou dizer, olha, eu vou dialogar com fulano porque ele tem uma ideia interessante. Eu posso fazer citações diversas, porque eu concordo ou porque eu discordo. Eu digo, esse autor tem uma ideia muito bacana, e eu trago a ideia dele porque me ajuda a reforçar meu argumento. Mas eu também posso trazer um autor com o qual eu não concordo. Eu cito ele também, eu vou trazer ele para dizer, olha, tá vendo? Esse aqui eu não concordo. Então, as citações é trazer esses autores, é como que eu convido esses autores dentro do meu texto, que vão me ajudar a construir as ideias. Seja porque eles estão alinhados com o meu pensamento, ou seja porque elas são diferentes, né? Digamos assim, por articulação ou por contraste. Eu posso contrastar, dizer, olha, vamos ver aqui um fulano de tal, que escreveu tal coisa, eu trago esse autor, mas eu posso dizer, eu não concordo, né? Por exemplo, isso é muito comum de ocorrer com autores que tratam a questão indígena, e eu posso trazer um autor como um exemplo de alguém que aborda de uma forma apropriada a problemática indígena, a questão da educação indígena, os problemas que vamos tratar na educação escolar indígena, como eu posso trazer autor e para dizer, olha, esse autor tem uma visão errada, uma visão totalmente equivocada da problemática indígena, e ele não contribui. Eu posso mostrar o autor também. Então, a citação não é só para fazer aparecer que eu li muitas coisas. Eu também não posso ter citação por citação sem uma explicação. Sempre tem que apresentar a citação antes, tem que comentar a citação depois. Eu sempre dou um exemplo que, como nas comunidades, né, que são muito cristãs, o pessoal faz estudo da Bíblia, né, seja os catequistas, os pastores. Aí você vai ler um versículo da Bíblia que pode ter, às vezes, 2 linhas, bem pequenininho. Mas você, na análise desse versículo, você pode levar um tempão explicando o que isso tem a ver com outras partes da Bíblia, o que isso tem a ver com o que aquelas pessoas viveram naquele momento, o que esse pequeno parágrafo tem a ver com os dias de hoje, o que isso tem a ver com o que nós vivenciamos hoje em dia nas problemáticas atuais. Então, eu vou relacionando as ideias. E isso é muito importante na construção de um texto. Não é só jogar ideias uma atrás de outra, mas que ficam desconectadas. É eu poder dialogar com as ideias. Seja porque eu concordo, seja porque eu não concordo. Eu vou trazer, então, autores. Os autores que eu vou citar são autores que me ajudam a construir as ideias. Não vou citar no meio um autor que não tem nada a ver. Eu não sei o que esse autor tem a ver, mas eu achei bonito. Não, ele fica de fora. Você tem que aprender a selecionar o que você vai trazer para dentro do seu texto, para que seu texto fique coerente. Um texto tem que ficar redondo, de início ao fim. Ele não pode estar disparando para todo lado, porque quanto mais temas você tratar, ele fica mais solto, ele fica mais diluído, fica mais difuso, fica mais difícil de compreender. Sobre isso, nós vamos retomar a aula da sexta-feira, quando vamos tratar sobre a construção do texto, tá? Então, hoje nós estamos vendo as citações, como eu vou trazer os autores. Então, não se preocupe em trazer muitos autores, se preocupe em trazer os autores certos, se preocupe em trazer autores que ajudam e que estão discutindo o seu tema, se preocupe em trazer autores que contribuem na sua reflexão. Se tem um autor, puxa, eu gostei tanto daquele texto, mas não se relaciona diretamente com o que você está discutindo, é melhor deixar de fora. Não faz parte. Se um trecho do seu texto, você pode fazer esse exercício. Eu posso cortar um trecho do texto que eu coloquei, posso cortar uma citação. Se eu corto uma citação e o debate não perde nada, a compreensão das ideias que eu vou construindo não perde nem nada, então esse texto não faz falta. E não tem que ter texto por ter, tem que ter texto que é importante. Em um artigo, para uma revista, por exemplo, nós vamos
as revistas vão pedir 20, 25 páginas. Então, tem que estar o principal, você não pode... Sobre isso vamos falar um pouco na sexta-feira, quando vamos falar sobre técnicas para escrita do texto, tá? Que é diferente de quando eu falo na oralidade. Na oralidade é uma lógica, mas na escrita é outra. Mas vamos deixar isso para sexta-feira, né? Amanhã nós vamos tratar sobre as referências, como se faz referência dessas citações. A aula de amanhã é totalmente relacionada com a de hoje, como vou colocar esses autores que eu citei lá nas minhas referências, né? Então, quando a gente escreve um texto acadêmico, a gente tem que mostrar as ideias, tem que mostrar o autor, tem que mostrar o resultado. Eu não posso estar falando ideias sem embasamento, sem argumento, sem reconhecer que a construção do pensamento é algo que se faz de forma dialógica, em debate, né, em contraste com outras ideias, com outras explicações. É por isso que eu preciso mostrar os autores com que eu estou dialogando. Eu não posso omitir uma citação, um autor, e parecer que fui eu que eu estou escrevendo isso. Às vezes a gente faz isso sem saber, por inocência, digamos assim. Mas você está na vida acadêmica que você não pode ser inocente nesse sentido. Você tem que ter consciência do que está construindo, você tem que ter consciência das ideias que você está escrevendo. E por isso que tem que fazer as citações de uma forma que quem leia seu texto entenda você, entenda o que você quis dizer e ele possa compreender, olha, essas ideias que esse autor que eu estou lendo, ele citou de outros autores. E eu vou entender quais ideias são de outros autores e eu vou entender quais ideias são desse autor. Eu vou ter clareza quando eu leio um texto de que, olha, esse fulano que eu estou lendo aqui, ele usou outros autores, mas eu não vou ficar confuso. Eu não vou saber qual a ideia dele e qual não é. Eu vou saber, porque o que ele usou de outros autores, ele usou normas de citação, aspas, parágrafos e outras. E quando é a ideia dele, é o texto normal, em formato normal. Então, temos que ter muito cuidado para sempre referenciar os autores que nós utilizamos. Gente, já é quase 5 horas. Falei demais. Perguntas? Aqui está começando a chover, a internet vai começar a falhar. Deve estar chovendo por aí, que tem gente com problemas. Todos colocaram seu nome aqui no bate-papo público, nome, comunidade, e-mail, telefone para efeitos de nosso controle de frequência, tá? Gente, tem alguma pergunta? Deu para entender? Estão entendendo? Boa tarde, professor. Boa tarde, Walter Liz. Então, teve uma parte que você citou aí que eu achei bem interessante, até porque eu tinha muita dúvida em relação a isso, naquela citação da citação, né? Às vezes, realmente, eu não conseguia encontrar o autor que estava dentro de uma outra citação, de alguém que estava fazendo o trabalho, e quando você citar assim, citação da citação, como é que eu poderei citar essa citação da citação? Você poderia me explicar? Você está sem áudio, professor. Ok, aqui começou a chover, gente. Vamos voltar no manual, né? Está querendo abrir, mas está devagar. Vou tentar projetar de novo. O primeiro é dizer que a citação da citação não é recomendável, né? Temos que tentar evitar essa citação da citação, porque às vezes porque mostra uma fragilidade nossa, né? Sobretudo em dissertações de mestrado, a gente tem que evitar, a gente tem que, a todo custo,
tentar encontrar o autor original. Eu não estou conseguindo aqui abrir. Só um momento. Vou tornar a Andrea apresentadora. Aí eu vou retomar a apresentação para ver se me permite fazer. Não estou conseguindo abrir, projetar só um momento, tá? Tá, agora eu abri de novo, agora vai. Tá projetando. Vamos nas normas. Vamos aqui. Entenderam a pergunta da Walter Liz? Walter Liz pergunta como que eu faço a citação da citação. Eu encontrei um livro, esse livro está citando outro autor, mas eu não consigo, eu gostei muito dessa referência, quero trazer para meu texto que estou construindo, mas eu não consegui o original. O que eu faço? Aí que entra a citação da citação. Eu estou citando, está na página 61 do manual, depois vocês podem, baixem esse manual e volto a dizer que é um manual que é de consulta, sempre vocês vão estar voltando nele, porque ninguém consegue decorar tudo isso de uma vez, tá? Então, se usa essa figura APUD. APUD significa citado por. Então, eu vou colocar aqui, temos dois exemplos aqui. Quando eu coloco o autor, esse aqui é o autor original. Gould é o autor original. Estou aumentando para que vocês possam ver. O autor que escreveu a ideia é Gould, em um texto de 1972. Mas eu não encontrei esse texto de Gould. Eu encontrei a citação dele no texto de Nardi. Então, eu vou escrever um texto onde eu estou fazendo a citação de Gould 72, que foi citado por Nardi. Apud, vamos lembrar aqui, apud é uma expressão latina que significa citado por. Então, aqui é Gould citado por Nardi. Eu tenho uma opção de colocar o nome fora do parênteses, então fica o nome dentro do texto. Isso se leria assim, no modelo serial de Gould, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com a fixação ocular sobre o texto, da esquerda para a direita, de forma linear. Essa ideia é de Gould. Ele escreveu essa ideia em um texto de 1972. Então, eu não encontrei esse texto, mas encontrei esse outro que faz menção a Gould. Então, aqui ele está fora do parênteses, portanto, está em minúscula, só a primeira maiúscula. Outra forma, aqui no caso, ele está copiando com aspas, essa é uma citação indireta, porque não tem aspas, né? Não está copiado o texto original, esse outro já é diferente, que ele tem o texto original, começa com as aspas, né? E vai dizer, o sistema consiste em colocar o recém-nascido no berço do lado da mãe, logo após o parto ou algumas horas depois, durante a estada de ambos na maternidade. Fecha aspas. Isso quer dizer que essas duas linhas são copiadas textualmente do texto de Hanurari, 1989. Só que eu não encontrei Hanurari. Eu encontrei essa referência, estava dentro deste outro texto. Então, como que eu vou colocar no meu texto? Eu vou colocar a ideia desse autor que eu acho interessante, vou citar o autor que escreveu a ideia e eu vou colocar igual aqui, apud. Esse apud significa citado por
Guaranha. Então, a ideia de Hanuri, 89, foi citada por Guaranha. O que vai lá na referência, vai... Encontrei Hanurari. Eu encontrei Guaranha. Ah, mas Guaranha colocou o título do autor de Hanurari. Não, mas você não encontrou Hanurari, você encontrou Guaranha. Então, lá na referência, você vai colocar Guaranha. Hanurari, Apudi, Guaranha. O texto que está na minha mão é o que vai lá na referência. Mas Guaranha colocou a referência completa de Hanurari. Paciência, se você colocar como fosse uma citação de Hanurari, você pode estar se metendo numa encrenca. E se Guaranha escreveu errada a citação? Não foi assim, ele cometeu um erro e comeu uma linha que havia entre meio. Você não sabe. Então, você vai citar Guaranha. Lá na referência vai vir Guaranha. E o texto que Guaranha escreveu. Agora, aqui no meu texto que eu escrevi, vou colocar assim. Seja fora do parênteses ou dentro do parênteses. Mas sempre o Apudi vem... Primeiro vem o autor original. Apudi, escrevo Apudi sem vírgula nem nada, e depois vem o autor que eu encontrei. O Apudi sem vírgula nem nada, e o autor que eu encontrei, inclusive a página, para dizer, eu encontrei essa referência nesse texto de Guaranha 92, na página 201. Então, o que vai para a referência é Guaranha, não Hanurari. Se eu coloco que foi Hanurari, eu vou estar enganando meu leitor, porque eu não encontrei Hanurari, eu só encontrei Guaranha. Está entendendo, Valdelis? Sim, professor. Deu para entender agora. Certo. Mas alguém tem alguma pergunta? Deu para entender, gente? Tá chovendo por aí, né? Aqui também tá chovendo na cidade. Eu sei que isso aqui não é fácil, gente, mas tem que ter paciência. A gente vai aprendendo essas regras e a usar essas regras praticando. Vocês têm que praticar.